Olá! Estamos de volta a mais um Paizinho Responde. Olha que maravilha, na verdade, mais conteúdo pra vocês e de um jeito que eu consigo produzir sem me matar, né? Então, olha, antes da gente conversar um pouco sobre a pergunta de hoje, que inclusive merece uma reflexão bastante aprofundada, é o tipo de reflexão, inclusive, que a gente devia fazer de tempos em tempos, tá? É muito importante isso daqui. Mas a primeira coisa que eu queria pedir pra você é assim, olha, por favor, você tá gostando desse projeto do Paizinho Responde? Então já deixa o seu like aqui embaixo. Já larga o seu joinha aqui, já comenta, já marca alguém que você gosta, já mostra pra alguém, porque é muito importante pra mim isso também, que esses vídeos se espalhem e que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas sobre essas reflexões que a gente não costuma fazer no dia a dia, né? Então isso é muito importante. E outra coisa também que eu queria dizer é isso aqui, ó, olha que coisa linda! É uma camiseta da minha lojinha. Se você nunca viu, eu tenho uma lojinha lá no paizinho.com/loja. Vai lá, só tem camiseta bacana. Essa aqui, inclusive, é do Pai Vitruviano, olha. Camiseta linda. Pode ir lá, frete baratinho. Tem o meu livro também. Vai lá, conhece a minha loja. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você vai gostar, não só pra você, como pro seu parceiro ou parceira, tá bom? Então chega de jabá agora, deixa eu falar logo com vocês sobre a pergunta de hoje, tá bom? A pergunta de hoje, ela veio da Aline Bocucci. Ela fala assim: amo seus vídeos, assisto tudo. Tira uma dúvida pra mim. Tenho uma filha de 5 anos e quando falamos não pra ela, ela chora. Isso é normal? Ela chora por tudo. Ela é muito chorona. Já conversei, já coloquei ela pra pensar no que fez e tudo mais, e não adianta. Socorro! E muitos olhos aqui, mais do que eu pronunciei, inclusive. Me fala o que eu posso fazer pra ela parar de chorar. Beijos. Olha, Aline, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer de verdade, porque assim, caso assim as pessoas que acompanham aqui, às vezes, de vez em quando eu falo essas coisas aqui no canal, né, nas minhas mídias sociais, que é uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, que é o seguinte: a maneira como a gente fala sobre disciplina positiva, sobre criação com apego aqui, ela não tem sabe, um caráter utilitário. O que eu quero dizer com isso? As coisas que eu falo, elas não são tipo dicas infalíveis para você resolver um problema X do seu filho, que inclusive é esse daqui. Não estou dizendo que você está buscando isso, né, Aline? Assim, eu sei como é quando você tem uma crise de choro toda hora no seu ouvido, você fica desesperado e a gente, né, perde o controle, a gente se desorganiza internamente. Então é importante que a gente fale isso logo de cara, que aqui nesse vídeo eu não vou explicar para você uma fórmula mágica para você fazer sua filha parar de chorar. Até porque isso não existe, tá bom? Então, vamos conversar agora sobre uma coisa que eu notei aqui na sua fala, que ela acendeu um sinal vermelho pra mim, tá bom? Vermelho não, vou botar amarelo, não vou ser tão caótico assim, mas o que acontece? Você botou aqui, ela é muito chorona. Aí a gente tem que já começar a trabalhar essa questão, porque vamos pensar comigo aqui, se a gente classifica os nossos filhos, se a gente rotula os nossos filhos, sejam né, rótulos negativos ou rótulos aparentemente positivos, a gente tem que entender que isso, na verdade, é uma prisão que a gente coloca os nossos filhos nela. Assim, é bem isso, sabe? Não é culpabilizando a gente às vezes faz as coisas sem refletir sobre o que a gente faz porque fizeram com a gente, e às vezes a gente precisa parar e pensar um pouco sobre o que a gente está fazendo com os nossos filhos. Essa é uma delas. Quando você rotula a sua filha, ou quando você mesmo aí que está me ouvindo rotula o seu filho de qualquer coisa, chorão, por exemplo, a gente está dando para eles o papel que ele acha que ele precisa seguir para ele ser amado, para ele ter uma identidade dentro daquela família. Sabe? É tipo como eu já falei várias vezes aqui, é como se fosse uma profecia autorrealizável. Você fala tanto isso e a criança fica, poxa, se o meu pai fala, se a minha mãe fala que eu sou chorão, que eu sou teimoso, que eu sou bagunceiro, que eu sou preguiçoso, e eles me conhecem tão bem, então eu sou isso, então eu vou ser isso, porque é isso que eu sou. E eu não posso ser nada diferente disso, porque senão eu não vou ser amado, eu não vou ter, né, o meu papel nesse contexto familiar é de ser chorão. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar com os nossos filhos é tentar tirar esses rótulos. Isso é uma coisa que você poderia, inclusive, já começar a tentar exercitar. É difícil, não é simples, mas você pode começar a, sabe, olhar para a ação, falar sobre a ação, ao invés de, né,
caracterizar ou classificar aquela criança. Então, poxa filha, hoje você chorou muito, né? O que está acontecendo? E por que você chorou muito hoje? Então vamos tentar quebrar um pouco essas ações, porque você começa dizendo isso, né? Olha, quando a gente dá não para minha filha de 5 anos, ela chora muito. É normal, sabe? Tudo bem que se a criança vai passar, sei lá, 2 horas chorando sem parar, isso realmente é uma questão. Eu não imagino que seja a questão que vocês estão vivendo. Mas se ela chora por causa de um não, é porque ali embaixo daquele sentimento, daquele choro que ela tá botando para fora, ela tá extravasando uma frustração que ela não tá conseguindo lidar. Então, ao invés de a gente pensar em atuar no choro como um problema em si, a gente tem que atuar no choro como se ele fosse um pedido de ajuda. A mesma coisa funciona com bebês, que a gente sempre fala que se o bebê chora, a gente tem que dar colo, que a gente tem que ir lá pegar, tem que ver o que está acontecendo. Com uma criança de 5 anos, uma criança mais velha também, sabe? A criança mais velha não é um adulto, e mesmo assim um adulto às vezes chora e também precisa de acolhimento. Então a gente precisa realmente tentar desassociar e tentar parar de olhar com esses olhos negativos para o choro de uma criança. Eu sei que é irritante, eu sei que, né, a gente fica às vezes desnorteado, mas assim, pro bem da relação que a gente quer construir, pro bem da inteligência emocional dos nossos filhos, a gente tem que desconstruir essa ideia e entender que o choro é um pedido de ajuda. Então, se a sua filha está chorando porque você deu um não para qualquer coisa, então assim, caramba, filha, você tá tão frustrada que você tá chorando a beça aí, né? Poxa, eu imagino que você queria muito essa coisa X que eu falei não pra você. Eu entendo que você tá muito chateada, que você tá muito frustrada. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar com isso? Será que eu posso te dar um abraço? Vem cá no meu colo, senta aqui no meu colo. Chora, você pode, tudo bem, filha, chora aqui no meu ombro. Vem cá. Ao invés de tentar fazer com que a criança pare de chorar, que ela se afaste de você, traz ela pra dentro, pra esse tempo pra dentro, sabe? E acolhe ela, abraça, oferece um colo, oferece uma água. Filha, realmente você tá muito nervosa. Você quer alguma coisa para se acalmar? Será que a gente pode construir um cantinho da calma? No meu canal no YouTube tem um vídeo sobre isso, sobre o cantinho da calma. Eu tenho também texto lá no meu blog falando sobre o cantinho da calma, que é esse lugar que a gente pode oferecer aos nossos filhos para eles irem para se acalmar, não como forma de punição. E que você pode inclusive ir junto, falar assim: poxa, filha, sabe? Eu tô meio nervosa hoje também. Poxa, vamos lá pro cantinho pra gente. Vamos sentar na cama, nós duas, pra gente sentar e respirar fundo, pra gente dar uma meditada assim e a gente conseguir se acalmar juntas. Isso é importante, porque isso, na verdade, você não está trabalhando em cima de você calar um choro, mas você vai estar dando para a criança ferramentas para ela poder lidar com aquela frustração, porque o choro em si, ele é só o choro, mas existem muitas outras coisas por trás daquele choro. Então, às vezes é uma dor, às vezes é uma frustração, às vezes é uma raiva de você por ter negado aquilo. Todas essas coisas a gente precisa ajudar os nossos filhos a colocar para fora. E uma criança de 5 anos dá pra gente explorar bastante essa verbalização. Dá pra você perguntar: filha, você ficou com raiva da mamãe quando a mamãe falou não pra você? E se ela falar que sim, poxa, eu entendo, filha, eu entendo. Você queria tanto isso que eu disse não e agora você tá com raiva de mim. Mas olha, é normal, você não precisa se sentir mal nem culpada por ficar com raiva da mamãe, é super normal. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque aquela coisa que você quer, eu continuo podendo não dar, quer dizer, eu continuo não podendo dar para você, mas eu posso dar outras coisas, acolhimento, um abraço, sabe, um entendimento, uma escuta ativa, essas coisas eu posso oferecer. E muitas das vezes é disso que os nossos filhos precisam. Eles não precisam do último brinquedo da modernidade, eles não precisam ver todos os desenhos da Netflix que, né, que se a gente para eles vão chorar. Eles não precisam disso, eles precisam de acolhimento, eles precisam de ajuda para lidar com esses sentimentos todos, tá? Então isso é uma coisa que é importante a gente deixar aqui bem pontual. Então assim, eu diria que você tem esses dois caminhos para já começar a fazer, que é abolir essa ideia de rotular a sua filha, e dois, desconstruir essa ideia de que o choro é uma coisa ruim por si só e que na verdade é um pedido de ajuda e a gente tem que, né, ajudar os nossos filhos. É claro que vai ter dias que a gente vai estar esgotado emocionalmente, a gente não vai ter o que dar, né? Se a gente está esvaziado emocionalmente, a gente não, né, o nosso tanque está vazio, a gente não consegue, né, oferecer nada para os nossos filhos. Então também é importante a gente olhar para dentro e ver, inclusive, por que aquilo pega tanto na gente, por que aquele choro incomoda tanto a gente. Esse trabalho de análise interna também é importante para a gente entender o que aquele choro causa na gente e controlar o que a gente sente para a gente poder realmente ajudar os nossos filhos a controlar o que eles sentem.
É tenso. Mas como eu sempre digo, é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos, tá legal? Espero ter ajudado e não esquece, se você tem alguma pergunta, deixa aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!